Bora lá, galera, lançamento número 2, bola no pivô lá no fundo, beleza? O que acontece? Quando acontece esse tipo de situação? Tá? Esse tipo de situação, às vezes, quando o time tá na pressão em cima da gente aqui, tá? E o nosso pivô tá lá 1, tá defendendo 3-1, tá jogando, saindo da pressão com 3-1. E o pivô, às vezes, dá um gatinho e vai com aquela bola no fundo. A gente quer lançar essa bola lá nas costas no fundo, ou se não, saindo de um contra-ataque. Às vezes a gente saiu numa defesa, fez uma defesa, o pivô alongou lá, a gente quer lançar essa bola lá nas costas do back, tá? Então, esse é o tipo de situação que a gente pode encontrar durante o jogo. Qual é o erro? Vamos lá. O primeiro erro, qual que é? O primeiro erro é a distância, tá? Você tem que saber se você, goleiro, consegue lançar a bola até lá do outro lado, tá? Essa quadra aqui, ela tem em torno de 40 por 20, tá? Ela tem 40 por 20 quase, se eu não me engano. E eu tenho que saber se eu, goleiro, consigo lançar a bola lá. Então eu tenho que saber se o meu movimento com o braço eu vou lançar essa bola lá. Por que eu tenho que saber? Porque se eu não tiver a força suficiente para lançar ela no pivô ou a mais, que essa bola aqui nós temos que lançar ela sempre a mais, ela vai cair no meio da quadra até um pouquinho depois e vai dar contra-ataque. Tá? Então numa situação de contra-ataque nossa, que nós estaremos tentando fazer um lançamento lá, para dar um contra-ataque, o back dos caras pode dominar essa bola e sair no contra-ataque 4 contra 3, às vezes até 4 contra 2, porque se abrir mais um lá, a gente roubar essa bola 4 contra 2, sabe que depois que o pivô nosso deu um pique lá para receber essa bola, ele não recebe, ele não volta, você tá ligado, né? Os caras falam que eu volto um trotinho aqui, ó, e a gente tomando bolada aqui. Então, para não acontecer isso, o que é? A primeira coisa que eu te indico, se você vai jogar numa quadra que você ainda não conhece os tamanhos, se você ainda não está acostumado, no aquecimento, antes de começar o jogo, pegar umas bolinhas para dar um lançamento, para ter noção mais ou menos até onde você consegue lançar a bola, é muito importante. Então, antes de começar o jogo, pega a bola, manda ele dar uma alongadinha ao outro goleiro, alonga lá no fundo, lá, joga lá, vê até onde você tem essa noção, beleza? O segundo erro, qual que é? É o goleiro não usar os passos que ele tem dentro da área para fazer um lançamento tão forte, tão longo assim. Tá? Como assim, Filó? Às vezes o goleiro recebe a bola e ele quer fazer o lançamento lá no fundo, se ele não consegue, parado. Assim, e tentar lançar parado lá. Se você tem se você treina, se você tem uma força legal no braço, bacana, e consegue segurar a bola e tem uma força para mandar lá parado, legal. A maioria dos goleiros não tem, tá? Então o que eu indico você fazer o que é? Quando você defender essa bola e vai fazer o passe lá no pivô, usa o seu caminho da área até o bico da área para usar como movimento. Para você fazer esse movimento aqui, ó, e lançar a bola lá. Aí sim você vai conseguir lançar essa bola lá. Claro, sempre sabendo se você teve condições antes de estar lançando ela. Então, usa a área como seu favor, para lançar ela lá em movimento, tá? Lançar parada é muito difícil, você tem que estar bastante força no braço, saber fazer o movimento certinho, usar todo o tronco, a perna e o braço para estar mandando lá no fundo, beleza? Então o erro de você não saber mandar essa bola lá, se você consegue, vai causar o quê? Um contra-ataque, porque essa bola às vezes vai cair no meio da quadra e vai dar contra-ataque. O que eu aconselho vocês é sempre errar para mais. O que é isso, Filó? Eu vou fazer um lançamento nas costas do back, se eu errar, o que eu erre para mais, que ela passe e saia para escanteio, para lateral. Nunca erre para menos, que a minha força seja menor, eu quero. Às vezes acontece isso porque o goleiro quer jogar a bola certinho, a gente quer jogar a bola certinho, a gente calcula aqui e vai, só que às vezes o certinho acaba que a gente acaba encurtando a força e o braço, a bola cai no meio ou o cara já domina no peito e sai no contra-ataque, e aí é mortal também, tá? Então eu indico sempre, se for errar para mais, tá? Eu vou dar um exemplo aqui do que acontece quando o goleiro quer fazer um lançamento parado e não tem a força para jogar lá. A bola vai cair ali no meio da quadra e pode causar o contra-ataque, tá? Outra coisa que eu indico para vocês é jogar essa bola sempre meia altura para cima, tá? É muito difícil você achar essa quadra toda escancarada para você jogar essa bola rasteira lá no chão. É muito difícil, tá? Difícil você sair aqui, só se a marcação estiver muito errada, tá? Porque sempre vai ter alguém fechando o meio e essa bola tem que sair da meia altura para o alto. Por que meia altura para o alto? Dificulta o domínio para quem vai querer cortar a bola, tá? Então se o cara for querer cortar esse passe, ele vai tentar dominar ou vai tentar cortar de cabeça, vai atrapalhar dificilmente do que se você mandar essa bola rasteira, o back tem tempo de antecipar tudo e pode sair lá. E lembrando que também tem o goleiro adversário, que o goleiro adversário vai querer cortar essa bola, vai querer antecipar. Então se a gente jogar forte para fora no alto lá,
E isso é outra coisa também. Se eu jogar essa bola alta dentro da área, o que vai acontecer? O goleiro vai pegar a bola com a mão no alto e vai sair no contra-ataque. O intuito é jogar essa bola sempre para fora da área. O pivô tem que vir aqui sempre para fora da área. Por quê? Porque se eu lançar essa bola alta e o goleiro for querer cortar ela de cabeça, ele vai ter que tirar ela de cabeça. Ele não vai poder pôr a mão na bola. Então a gente já vai ganhar um lateral. Diferente se a bola vir alta aqui, ó, meteu aqui só a mãozinha e já saiu no contra-ataque. Agora se a bola vem fora aqui, eu tenho que sair ela de cabeça, vou ter que cortar ela de cabeça. Beleza? Então eu vou lançar ela, lanço sempre para fora da área. Beleza? Então vamos lá, vou mostrar um erro primeiro que pode acontecer que você não deve fazer, tá? E daí vou mostrar as outras duas bolas certinhas lá que pode entrar lá, tá certo? O erro qual que é? Segurei a bola, eu vou tentar lançar lá no pivô parado e a bola não vai muito forte, então ela vai cair no meio da quadra. Esse é o erro que você não pode fazer. O que que é? Parada aqui, tentar lançar lá, ó, e ela cair no meio da quadra. Vai sair no contra-ataque, não tem jeito. Não pode fazer isso, tá? Então o que que eu indico você a fazer? Beleza? Indico você, primeiro macetinho é 1, 2, 3, tá? Essa passada vai te dar vai te dar uns 2, 3 metros a mais, tá? Isso eu te garanto. Além de você pegar a impulsão para girar no braço aqui. Beleza? Bola lá no lançamento certo, bola alta, o cone vermelho tá lá no fundo. A bola tem que ir em direção do cone vermelho um pouquinho mais para fora, tá? De modo que o goleiro não consiga pegar com a mão e se alguém cortar ela de cabeça, ela vai para fora. Beleza? Defendi a bola, 1, 2, 3, soltou lá, ó, lá para fora, beleza? Cortou de cabeça, vou ganhar o lateral. Então, voltando aqui, posicionamento das mãos, segurei, 1, 2, 3, soltei lá, pra fora. Dessa vez ainda foi um pouquinho mais para dentro, mas foi fora da área, o goleiro não pode pegar ela com a mão, beleza? Então é isso, esse foi o segundo lançamento, fica ligado, beleza? Bora pro terceiro, tamo junto. Então bora lá galera, terceiro e último lançamento, cone amarelo, é o pivô quando ele vai ali na marca do pênalti do time adversário, tá? Essa situação acontece muito, às vezes no final do jogo, quando o goleiro quer lançar aquela bola rasante para ele desviar, ou até mesmo quando o goleiro ele vai estar jogando contra um time que o goleiro não sai muito do gol. Tem goleiro que tem medo de sair com bola alta ou não sabe como sair nessas bolas altas, não tem uma leitura, tá? Então eu vou ensinar até no próximo vídeo, eu vou ver se faço um vídeo como sair do gol, como jogar adiantado. Beleza? Comenta aí se vocês querem esse vídeo aí, deixa o seu like aí, vamos ver se a gente atingir uns likes bacana, a quantidade de like legal. A gente já tá fazendo esse tipo de vídeo aí, que é um vídeo bacana, tá? Como jogar adiantado, como jogar antecipado, quando eu sei que eu posso jogar fora da área e quando eu sei que eu posso jogar dentro da área. Beleza? Comenta aí se vocês querem esse vídeo aí que eu vou estar preparando, beleza? Então vamos lá. Essa situação acontece muitas vezes nisso, ou às vezes eu quero lançar a bola dentro da área, pro goleiro lá, pro cara tentar de pivôzão desviar de cabeça e o goleiro ganhar um escanteio ou até mesmo fazer um golzinho de cabeça desviado. Beleza? Qual é o erro que acontece aqui? O erro que acontece é justamente como o segundo lá, não tem a força suficiente para mandar essa bola lá certinho, rasante ou alta, de modo que ela caia ali no pênalti ou dentro da área. Por quê? Eu tenho que tomar cuidado, porque se eu jogar ela muito alta, o goleiro pode bloquear a bola, tá? O intuito dessa bola é o pivô ficar na marca do pênalti um pouquinho para frente, tá? Na marca do pênalti ali um pouquinho para frente, não dentro da área, porque se ele ficar dentro da área aqui, o goleiro pode pegar essa bola, daí já vai sair no contra-ataque. Então o intuito é jogar no pênalti, ela rasante lá, meia altura lá, daqui para cima, tá? Preferivelmente daqui para cima lá. Então ela tem que chegar naquela altura lá. Tá? E os erros que os goleiros fazem é quase o mesmo que o segundo, é tentar jogar a bola lá, não conseguir, ela cair mais baixa, ou o cara antecipar, ou até mesmo ele errar e jogar ela muito forte lá e o goleiro pegar com a mão. Tá? O goleiro pegar com a mão é um dos erros que pode acontecer, não é normal ele dobrar, porque ainda não vai estar lá, só que não é tão perigoso quanto a gente jogar uma bola fraca e o cara entrar pisando com a bola ali no contra-ataque. Beleza? Muito importante conhecer o pivô, muito importante saber o pivô, que é o pivô que vai ficar lá e não vai sair da bola. Tem pivô que quando você vai lançar a bola, ele tá ali e fica dando 10 mil gatos, direita, esquerda, você não sabe pra onde você vai mandar a bola. Daí quando você vai lançar a bola, ele abriu lá pro escanteio, lá no escanteio e você jogou a bola no pênalti. Tem que se entender, tem que conversar com o pivô e saber onde você vai jogar a bola. Fala pra ele, ó, aponta, faz assim com a mão, um gesto, tem que saber alguma coisa pra saber aonde você vai jogar a bola. Beleza? Então vamos lá. O erro qual que é? O erro quando eu vou lançar essa bola é o mesmo estilo, querer lançar parado se não consegue lançar a bola lá, jogar a bola às vezes fora da direção,
ou até mesmo jogar uma bola que ela caia antes ali. Se não tiver ninguém na frente para antecipar e o pivôzão meter o braço lá para antecipar o back lá e a bola vir no chão, top. Você lançar a bola aqui, ela pingar ali, conseguir dormir a bola ali, show de bola. Mas a gente sabe que às vezes não acontece assim. Então a gente tem que tomar cuidado para não lançar essa bola rasteira aqui. E no caso seria tipo uma bola assim, que você vai pegar a bola e vai lançar e ela vai ficar pingando ali. Sabe que o cara pode antecipar. Essa bola é muito perigosa, tem que tomar cuidado. Se você tiver um pivôzão que segura lá na frente, ela entra bacana, só conversar. Mas toma cuidado, tá? Então vamos lá. Essa bola rasante aqui, qual que é? É a bola que ela tem que chegar aqui na minha altura, aqui que o pivôzão vai desviar de cabeça. Ou se o cara não antecipar, tentar dominar no peito. Caso o cara tente antecipar, é uma bola muito difícil de dominar e sair jogando quem tá antecipando. Beleza? Vamos lá, é a mesma coisa, eu indico vocês fazer 1, 2, 3 passinho e lançar a bola lá forte, rasante na direção do cone. Aqui sim, a intenção é tentar mandar na direção do cone amarelo alta, beleza? Bora lá, começou, vou lançar essa bola lá alta lá, ó. Ela não é dentro da área, ela tem que chegar no pênalti, tá? Beleza? Ainda vamos tentar jogar ela um pouquinho mais rasante aqui, ela saindo de baixo pra cima. Então peguei a bola aqui, ó, 1, 2, 3, essa bola lá, ó, naquela direção forte, que o cara vai desviar aqui, vai tentar tirar alguma coisa, vai atrapalhar e o goleiro não consegue sair, porque ela tá caindo bem no limite da área. E o pivôzão tá fora da área aqui, ó, o goleiro já não consegue sair socando. Se ele sair, ele vai tomar um amarelo, aí já vão ganhar uma faltinha ali que já é quase gol, beleza? Essas 3 situações tem que ser treinada, tem que ser conversada com o seu pivô, beleza? Mas lembrando mais uma vez, se você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha, ativa o sininho aí, ajuda a gente aí, tá? Segue lá, já batemos 4.000 seguidores, estamos aí cada vez mais trazendo material bacana pra vocês, cada vez mais trazendo conteúdo que a galera pede. Então se você quer um vídeo diferente, quer um vídeo aí que tá precisando, quer te ajudar, comenta aqui embaixo, fala, pô, Filó, preciso de um vídeo assim de queda, vídeo aí de saída, vídeo de jogadas, aí esquema pra chutar no gol, finalizar no gol, tentar fazer um golzinho também. Que a gente já tem no canal 3 tipos aí de finalização no gol por cima do goleiro linha que você pode fazer. Dá uma ligada aí. Então comenta aí embaixo, manda aí o que vocês estão querendo, beleza? É isso, galera. 3 tipos de lançamento, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que esse vídeo possa ajudar vocês aí. Mas primeira coisa, não é só ver o vídeo, vocês têm que colocar em prática, tem que treinar. Goleiro é aquele cara que tem que chegar antes do treino, fazer o seu trabalho, acabou o treino, pega lá 5, 10 minutinhos, treina lá, cara, é muito importante, faz a diferença. Beleza? Tamo junto, um abraço, até a próxima, é nóis.